Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e da sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor da terra. Se você quiser, você desfruta. E nós vamos estar clamando forte e firmemente, porque sabemos que do Senhor vem a vitória. Ele é poderoso para dar a vitória. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, e convido você a vir lutar para vencer. Com Deus sempre vencemos. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 16, no versículo 9. Porque se me abriu uma porta ampla e promissora, ou grande e eficaz, mas há muitos adversários. Aqui em Apocalipse, no 3, diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A porta está aberta. É só avançar. Compreendeu? Eu creio que Deus tem trabalhado para dar vitória ao seu povo. Eu creio na promessa que o Senhor nos deu para 2011, ano da grande colheita. Colher 100 vezes mais. Essa é a promessa. Isaac colheu 100 vezes mais, numa terra de fome. Deus falou com ele que o abençoaria ali. Aquela era uma porta aberta. Mas ele tinha que dar passos de fé, que era crer e semear na terra. Coisa que muitos não fazem. Compreendeu? Deus está dizendo, eu vou te abençoar. Agora, haja a tua fé. Manifesta a fé. Se você já, certamente, já foi a um supermercado, a uma loja de conveniência, que havia uma porta automática. Você pode ficar o dia inteirinho diante daquela porta que se abre automaticamente quando você se aproxima dela. Mas se você ficar uma certa distância, você pode ficar o dia inteirinho olhando para ela. E ela não vai abrir. Mas quando você dá passos em direção a ela, então aciona o mecanismo automático que faz com que ela se abra. Não é assim? Mas você tem que dar passos em direção a ela. Senão ela não vai se abrir. Mas ela se abre se você der passos em direção a ela. Eu penso que na vida é assim. Confiar em Deus é dar passos de fé. Eu sei que Deus quer me abençoar, eu sei que Deus quer te abençoar. Mas é fundamental que você dê passos de fé. O Isaac confiou em Deus. Deus abriu uma porta para ele numa terra de fome. E ele creu nisso e deu passos de fé, semeou naquela terra. Ele estava pensando em dar um tempo no Egito até que a crise passasse. Mas, quando Deus falou com ele, não fique, porque eu vou te abençoar aqui. Era uma porta sendo
aberta por Deus. E tudo o que ele tinha que fazer era crer, ficar e semear. E foi o que ele fez. E a Bíblia diz que ele ficou rico, mas muito rico, numa terra onde tinha gente passando fome. E isso é incrível. Mas por quê? Porque ele venceu todos os adversários. Porque o nosso maior adversário é o diabo. E sabe, ele conta duas mentiras para nós. A primeira, nunca a sua vida vai mudar. Sua realidade jamais será outra. Nunca sua vida vai mudar. Para sempre ela vai ficar desse jeito. Nunca vai mudar, para sempre vai ficar assim. Nunca e para sempre. Nunca e para sempre. Mas ele é mentiroso. Porque quando uma pessoa anda com Deus, cedo ou tarde, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Quando ela anda com Deus e ela manifesta fé e ela dá passos de fé, sim, a realidade dela muda. A vida muda. Quando o diabo coloca na cabeça de uma pessoa, nunca sua vida vai mudar, para sempre ela vai ficar assim. Ele está mentindo. E esse tipo de pensamento é diabólico. É diabólico. Então, eu creio que Deus quer que você entenda isso. Tem uma porta aberta para você, sim. Ela é ampla, ela é promissora, ela é eficaz. Eu coloquei diante de você uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ainda que você tenha pouca força. Guarde o meu nome, guarda a fé. Creia. E entre por ela. Dê passos de fé. A porta automática do supermercado, da loja de conveniência, ela não se abre enquanto você não se aproxima dela. Você tem que dar passos em direção a ela, aí ela se abre. Na fé, com Deus, também é assim. Eu penso que a promessa foi lançada. Mas eu preciso dar passos de fé. Você precisa. Esse é o ano da grande colheita para nós. E o ano não acabou. E nós continuamos nesta fé. Há um número imenso de pessoas que dizem o tempo todo, esse já é o melhor ano da minha vida. Mas normalmente as pessoas que dizem isso são aquelas que passaram o ano lutando com Deus e dando passos de fé. E talvez você está aí. Você tem a promessa, mas você não deu passos de fé. A sua vida não caminhou como você gostaria que tivesse caminhado, está chegando o final do ano. E talvez você está aí frustrado, frustrada, chateado. Na minha vida não aconteceu. E talvez o diabo já está contando as mentiras dele. Sua vida nunca vai mudar mesmo. Olha, para sempre ela vai ficar assim. Mas Deus está falando com você. Isso é uma mentira. A promessa é para você. A porta está aberta. Mas você precisa dar passos de fé. Talvez desde o começo do ano, não sei, você já recebeu essa promessa de grande colheita 100 vezes mais. Mas você negligenciou na fé. Negligenciou com Deus. Talvez você entrou em propósitos, mas quebrou. Veio uma vez ou outra ao templo. Não foi fiel a Deus. Não sei. Talvez não foi assíduo nas reuniões, não dizimou, não ofertou, não foi perseverante. Levou as coisas de qualquer maneira. Ou seja, brincou o ano todo. Deixou Deus em segundo, terceiro, não sei, lugar o ano todo. Mas agora chegou o final do ano e você está chateado, chateada com seus resultados. Então, o que eu digo a você? Tudo é possível que crê.
A porta está aberta. Deus é um Deus amoroso, de fidelidade eterna. Agarra a oportunidade que você tem. Porque creio que Deus está abrindo portas de oportunidades para você. E você deve agarrar, pegar, entrar por ela. Comece a fazer agora o que você não fez durante o ano todo. Se lance em Deus. Prioriza a Deus. Venha buscar a Deus. Chega de ter uma fé, de manifestar uma fé que não traz resultados. Chega de negligenciar na fé. Se comprometa com Deus. Decida perseverar. Decida que você vai dar passos de fé. E eu vou dizer uma coisa. E eu creio que é o Espírito Santo falando com você. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer ainda este ano na tua vida, se você crer e absorver esse Espírito. Aí na tua casa, aí no teu trabalho, não sei, parada, lamentando, Deus não pode fazer nada. Chateado, o ano acabou. Primeiro que não acabou. Não foi bom esse ano, não foi porque certamente a sua condição espiritual não agradou a Deus. Não agradou. Porque se você agradar a Deus, se Ele se agradar de você, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Então, em nome de Jesus, ao invés de ficar falando aquilo que não acrescenta, falando negativo, para de falar negativo. Não fale de problemas, que acabou, não tem mais nada a ser feito. Começa a se mover, a se movimentar, a agir. Começa a dar passos de fé. Se Deus está dizendo, eu estou abrindo portas de oportunidades para você. Tem uma porta aberta. Tudo que tem que fazer é avançar, é dar passos de fé. Dê passos de fé. E Deus vai te honrar. Você pode estar aí dizendo, eu tenho pouca força. Manifesta a fé. E Deus vai honrar você. Não tenho dúvida disso. Se você mudar o espírito, a fé, a visão, a sua forma de agir espiritualmente, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ainda este ano. Você vai se surpreender. Lembre-se que a porta automática só se abre quando você se aproxima dela. Então a porta está aberta. Espiritual. Para que você viva milagres em Deus. Deus tem um milagre para você. Mas você precisa dar passos de fé. Estar em Deus e agir a sua fé. Pode acreditar. Deus está falando com você e está lhe prometendo vitória. Mas o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele tem a fazer, o que Ele está determinado a fazer, depende mais de você do que dele. Porque Deus opera mediante a fé. Então, venha, manifesta a fé. Volte para Deus, se firme em Deus. Dê condições para Deus agir na tua vida. E Ele vai agir poderosamente. Em nome de Jesus. Seja o que for que você precisa, você vai viver em Deus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Como que era a vida de vocês antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida, era uma vida cheia de desejos, cheia de sonhos, cheia de projetos, mas que nós não alcançávamos. Nós viemos a alcançar, depois de conhecer esse ministério, através do programa Mudança de Vida. Foi num programa da madrugada, que Deus foi falando comigo a princípio, e para eu pôr em prática a servir a Deus, consertar o que estava de errado na minha vida e que Deus ia fazer o resto. Então,
a partir da instrução da bispa pela televisão para um concerto. Eu consertei, eu eu chamo de lista porque eu listei, sim, o que tinha de errado que eu fazia. E o que eu fazia de errado era o meu namoro me fazia pecar contra Deus. Na época, eu não era ofertante nem dizimista. Então, esses dois foram os principais assim para uma mudança na minha vida. Então, a gente colocou força, a princípio, a gente casou no civil, casou no religioso, mas nós tivemos que continuar morando com nossos pais. Eu fiquei na casa da minha mãe, ele continuou na casa da mãe dele. E, nesse período, nós buscávamos um lugar para alugar e não encontrávamos. Então, por curiosidade, a gente procurou um lugar para comprar, supostamente. E a gente achou. Foi uma moça, ela queria vender o apartamento porque para ela já não estava... Era um peso assim para ela falava. Ela chegou a falar para a gente que em questão de impostos, a manutenção do apartamento, então ela queria se desfazer do apartamento. E a gente agarrou essa oportunidade. Então, assim, depois que houve um concerto da nossa parte para com Deus, o casamento, as portas se abriram. Não só a conquista do apartamento, mas, em seguida, eu consegui fazer uma faculdade pública, não precisei pagar nada, já sou formada, acabei de me formar agora, em junho de 2011. A gente conquistou um carro muito superior ao que a gente imaginava, porque a gente tinha em mente uma coisa e Deus nos deu outra completamente diferente, bem mais abençoado. Ou seja, lembrando e ressaltando que durante esse tempo, bebendo o Espírito, recebendo a direção, colocando em prática tudo aquilo que a senhora recebia, toda a direção que a senhora recebia. É que, na verdade, você tem que ouvir literalmente e colocar em prática. Então, é difícil, foi muito difícil, porque a gente ouviu críticas, assim, na família, eu cheguei a ouvir que não era isso que tinha que fazer, não era desse jeito, mas eu sabia de uma coisa, eu tinha que consertar, eu tinha que agradar a Deus, e o resto Deus ia fazer na minha vida, e fez. Hoje eu sou abençoada. Na época, eu já era convertida, mas eu não queria saber de Deus, assim, do Senhor. Então, o que me fez voltar para Deus foi a palavra da bispa, foi essa força que ela transmite através de cada programa, essa força para você mudar de vida, literalmente. E foi isso que aconteceu. Em função dessa mudança, Deus abriu uma grande porta também, um emprego abençoado, concretizando com o desejo do coração da família de vocês, que se iniciou. É verdade. E tanto é que quando eu entrei nessa empresa, as pessoas falavam, você pode ficar tranquilo, você não vai ser mandado embora, você não vai ser promovido e o aumento é só o dissídio anual mesmo. E eu não tomei posse dessa palavra que as outras pessoas falavam, né? Eu falei, não, se Deus é um Deus do impossível, eu vou prosperar, eu vou crescer nessa empresa. E hoje eu já fui promovido 2 vezes, já tenho o salário dos sonhos, já estou profetizando um novo salário, que, assim, agindo a fé, manifestando a fé, Deus faz a obra. Ou seja, isso por esse espírito, essa direção. Vocês não viviam essa fé, não tinham essa direção. Nós não tínhamos. Era uma fé religiosa, uma fé baseada só em letra e não em prática. E esse espírito que o ministério hoje nos deu é um espírito mais que vencedor. Então isso nos impulsiona a buscar mais. Então a gente está praticando, sempre buscando a presença do Senhor. Assíduos em jejum, oração, estão aqui firmes, fortes, buscando a Deus. Sempre jejum, oração, buscando, pegando a palavra que vem do altar e sempre praticando. Para quem um dia precisava de vida, de ajuda, estavam desanimados, a expressão é desviados da presença do Senhor. Hoje estão passando pela formação para se tornarem obreiros, evangelistas na casa do Senhor. Amém, é verdade. Eu não sei o que leva, era uma desmotivação, né? Era uma decepção antes, mas depois de você ouvir essa palavra que te liberta de uma vida de pecado, e você vê a realização de sonhos, porque quem não sonha ter sua casa, seu carro, ser formado, ter um bom emprego, isso é sonho de todo mundo. Então, assim, hoje a gente tem realizado
todos esses sonhos no Senhor, com a orientação da Bispa Cléo, que é uma mulher de Deus usada tremendamente para abrir os nossos olhos, fazer a gente praticar uma fé que produz resultados. Vivendo essa fé, hoje motivados, abençoados e felizes. Feliz, muito feliz, e a gente quer, né, agradecer muito ao Senhor, agradecer ao Ministério Mudança de Vida, que deu essa renovação de vida, a renovação de visão, de entendimento, de espírito que nós precisávamos. O que a senhora, como uma pessoa que tomou uma decisão, falou, agora é a hora, tem a dizer para essa pessoa que está lá, em cima da cama, do sofá, lá, jogado, e acha que já acabou o ano? Que ouça com muita atenção o que Deus tem falado através da Bispa Cléo. Coloque em prática o que você tem ensinado. Não é fácil viver pela fé, mas lute contra a sua vontade, contra a vontade da carne, contra esse mundo. Coloque em prática o que ela ensina, que você vai colher. E vai colher muito ainda para esse ano de 2011. A ideia é dessa pessoa levantar da cama, do sofá, da depressão e vir buscar essa fé. Vir buscar Deus, vir até esse lugar, beber desse Espírito, se alimentar dessa palavra, que vai viver uma nova vida no Senhor. 8º jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Segunda, dia 28 de novembro, às 15 horas. O Ministério Mudança de Vida iniciará o jejum da manutenção, com o encerramento na vigília do melhor da terra. Clamaremos a Deus em jejum, buscando a concretização de todos os projetos de conquistas de 2011. Jejue conosco também. Apresente a Deus os seus sonhos e, com certeza, este ano será o melhor ano da sua vida. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos. Levando vida em toda a gente. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez nesse momento se sinta tão frustrada, chateada, emocionalmente abatida, desanimada. Já começa a se deprimir, porque o final do ano chega e ela nem sabe como é que vai passar dezembro, as datas festivas, porque talvez financeiramente está tudo tão ruim, na casa dela está tudo tão ruim, as coisas não estão bem, não estão caminhando bem. Mas talvez ela não parou, meu Deus, não sei, para prestar atenção na condição espiritual dela. Tudo aquilo que o Senhor a dirigiu para fazer, ela não fez. Talvez ela negligenciou o ano inteiro e não foi comprometida. E poderia ter feito tanto, poderia ter avançado tanto no Senhor. Mas não fez. Parou, estagnou, se entregou, se envolveu com o dia a dia, com os problemas, com a vida, com o trabalho. Se envolveu com tantas coisas e o tempo passou. E agora talvez ela se sinta tão frustrada, tão chateada com os resultados. Mas o Senhor está dizendo, eu posso mudar isto tudo. Eu sei que está dizendo a ela, eu posso reverter. Você ainda pode ter um final de ano, um bom fim, um final de ano abençoadíssimo. Você pode viver milagres ainda esse ano. Você pode. Eu tenho uma porta aberta para você. Eu creio que está dizendo a ela que tem portas de oportunidades abertas para ela. Mas ela precisa se agarrar ao Senhor, ela precisa confiar, ela precisa dar passos de fé, ela precisa mudar a condição espiritual dela. Ela precisa. Ela precisa, meu Pai, entender exatamente o que o Senhor quer e dar ao Senhor o que o Senhor tem pedido. Deus cobre ela com teu sangue, ajuda ela a entender exatamente o que o Senhor está falando com ela. E que ela possa agir. E não protelar. Porque quanto antes ela começar a se mover na direção da vitória, mais rápido ela vai estar experimentando mais do teu poder. Dá força a ela, dá entendimento, dá graça, e que ela não desista, mas que ela venha lutar. Porque é lutando na fé que nós vencemos. O justo viverá da fé. Então não adianta, é pela fé que o Senhor vai abençoá-la.
É dependendo do Senhor totalmente que ela vai viver o milagre. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, Disque Vida, no Twitter. Tantas pessoas que nos pedem orações, meu Pai, das mais diversas maneiras, visita cada uma. Responde a cada uma e manifesta o teu poder na vida de cada uma. Abençoa, meu Deus, todos que oram comigo, eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. Quando ela beber desta água, que ela possa receber a força para reagir e entrar por esta porta. Dar passos de fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam imensamente prosperadas, que tenham para emprestar e não tomem emprestado porque está escrito, é uma promessa. Que sejam colocadas por cabeça, que tenham mais do que o suficiente, que elas possam prosperar cada vez mais, porque são fiéis ao Senhor, semeiam no teu reino. Desperta também mais semeadores, Pai, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa decidir plantar no teu reino, ela vai colher. O Senhor dá semente é para quem semeia. E se ela plantar no teu reino, ela vai colher. Que ela possa fazer esse desafio de fé, meu Pai. E ela vai ver a diferença na vida dela. Seja com todos, Pai, onde esse programa estiver chegando. Que bênçãos, vitórias, força, ânimo, vigor, energia para lutar. Espírito de vitória estejam chegando também. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos agora com força e entendimento. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água comigo e receba força para lutar. Deus quer te abençoar. Ele abriu portas de oportunidades para você. Agarre-as. Amém. Olha o Disque Vida aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Que você sabe, é baseada em Isaías 1:19. Se você quiser der ouvidos, vai comer, vai desfrutar do melhor desta terra. E Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Essa promessa é para todo aquele que crê. Deus tem vitória para você. Dê passos de fé. Esteja entre nós. Venha. Não fique aí. Aí as coisas não vão mudar, não. Tem que levantar, tem que se mover, tem que agir. Vença os obstáculos. E vamos lutar. Você vai experimentar o poder de Deus ainda este ano. Deus te abençoe muito. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.